Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Você já reparou que o número de orelhões nas ruas das grandes cidades está diminuindo? Pois é, até o fim deste ano, 7 em cada 10 telefones públicos, os chamados orelhões, vão ser desligados no Brasil, segundo a Anatel. Isso por causa de um decreto que foi assinado no fim do ano passado e permitiu que as concessionárias do serviço de telefonia desativem a maioria dos aparelhos. Eles são grandes e coloridos, mas passam quase despercebidos pela população. Para quem usa celular desde criança, os orelhões são peças de museu. Não sei nem como faz. Não sei nem se vende ainda o cartão que precisa colocar para fazer a ligação. Nunca usei. Até o fim deste ano, 70% dos orelhões do país devem ser desativados. Eles serão mantidos apenas em locais como escolas, postos de saúde, terminais rodoviários, áreas rurais e localidades com até 300 habitantes. Esse modelo de orelhão é tipicamente brasileiro. Ele foi criado pela arquiteta Xu Ming em 1971 e já nos anos seguintes foi exportado para diversos países da África e também aqui da América do Sul. O formato de ovo foi escolhido porque ele protege o telefone da chuva e do sol e também porque tem uma boa acústica. O orelhão foi o primeiro equipamento público do Brasil feito com fibra de vidro, uma inovação que marcou a paisagem das grandes cidades e a memória afetiva de quem viveu entre os anos 70 e 90. Geralmente ficava frente de um bar, né? Do lado de um bar, aí ligava e sempre tinha alguém conhecido que conhecia, né? Às vezes eu tava procurando orelhão e quando encontrava aqueles orelhão pequenininhos, ainda tinha que ficar bem agachadinho assim para poder conseguir falar. Na época, o orelhão era um ponto de referência para se localizar em cidades como São Paulo. Era tão importante que uma propaganda contra o vandalismo se tornou uma peça histórica da publicidade brasileira. Todos os dias, pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. A expansão do sistema de telefonia móvel foi tornando esse equipamento cada vez mais obsoleto. Mas com a desativação dos orelhões vem outro problema, já que a fibra de vidro das cúpulas não é reciclável. Ou você carboniza tudo ali e vira carvão, mas só que já subiu uma nuvem de coisa para o meio ambiente, ou você simplesmente dá um outro uso. Então aí seria reutilização, que eu acho que é uma das hipóteses. Você podia pegar aquilo e transformar num pedalinho, transformar numa barcaça, ou fazer uma escultura, ou talvez um outro equipamento urbano que possa utilizar aquilo como cobertura, como uma composição entre diversos orelhões e fazer uma cobertura. Essas seriam ideias que a gente poderia adotar para dar fim. Agora, reciclagem mesmo não tem como fazer. A Anvisa vai receber contribuições a 2 consultas públicas sobre o uso da cannabis para fins medicinais e científicos. Uma das consultas é sobre o cultivo por empresas farmacêuticas. A outra é sobre o registro e o monitoramento de remédios à base da planta que dá origem à maconha. O Rafael sofre de artrose. A doença provoca dores crônicas nas articulações que não são aliviadas nem com os analgésicos mais fortes. Para ter mais qualidade de vida, o médico dele receitou um tratamento com base no extrato da maconha. Os opioides eles têm efeitos colaterais bem graves. Cada pessoa sofre de determinado efeito colateral. E o uso da cannabis, no meu caso, pessoalmente, ele foi muito superior ao uso dos opioides que eu já fiz. Com base nas contribuições recebidas e nas evidências científicas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende criar regras para favorecer a produção nacional de terapias feitas à base de maconha e também garantir a qualidade, segurança e ampliar a oferta da população aos medicamentos derivados da planta.
A Anvisa promete que a regulação será rigorosa quanto à cadeia de produção, distribuição e consumo dos medicamentos produzidos. Desde 2015, é permitida no Brasil a importação de remédios à base de canabidiol, mas o processo de liberação demora mais de 50 dias e o custo é alto, cerca de R$ 1.500 por mês. O Rafael reivindica a autorização para que a associação que ele preside possa cultivar maconha. Eles querem produzir o próprio remédio, que seria utilizado por 100 pacientes que sofrem de diversas doenças. A Anvisa está cumprindo um papel regulatório de uma agência, mas os requisitos que ela pediu são requisitos impossíveis para uma associação alcançar. Então a gente está pedindo a simplificação desses procedimentos para pessoas, para empreendimentos de economia solidária, que são as associações, seja colocado em pauta. Em abril deste ano, uma família do Rio Grande do Sul conseguiu na Justiça a autorização para plantar uma espécie medicinal da maconha para o tratamento da filha de 9 anos. Apenas 34 pessoas no país têm esse tipo de autorização. O canabidiol previne convulsões na menina que tem epilepsia. Qualquer doença que produza sofrimento pode ser tratada com os componentes da cannabis. Além dos sintomas, existem coisas que causam danos, como é a convulsão, que também pode ser, e o câncer, que podem ser tratados com a cannabis, e muitas outras coisas. Então é um medicamento muito promissor mesmo. No Rio de Janeiro, biólogos do maior aquário marinho da América do Sul conseguiram reproduzir em cativeiro filhotes de raia-borboleta, espécie ameaçada de extinção. Eles estão em quarentena até chegar ao tamanho em que possam conviver com outras espécies. Elas encantam pelas diferentes cores que se adaptam ao ambiente em que vivem e pelo tamanho das nadadeiras, que podem chegar a 2 metros de comprimento. Nativas do Oceano Atlântico, as raias-borboletas são peixes cartilaginosos e estão ameaçadas de extinção. A exploração excessiva fez com que a caça fosse proibida no Brasil. Mas uma notícia vinda do Aquarrio, o maior aquário marinho da América do Sul, promete ajudar na preservação da espécie. Pela primeira vez, a raia-borboleta foi reproduzida em cativeiro. A gestação durou 6 meses e nasceram 5 filhotes, 3 machos e 2 fêmeas, que já estão com 11 meses. Por enquanto, eles estão sendo mantidos em pequenos tanques, como se fosse uma espécie de berçário, até que consigam sobreviver em espaços maiores. No tanque maior, embora não hajam predadores assim, oficiais dessas raias, tem muito mais animais, então elas teriam que competir para se alimentar. Então elas têm que estar preparadas para isso, tem que estar fortes o suficiente, bem alimentadas, já tem que ter um ganho de peso e um tamanho maior também. Depois do período de adaptação, os filhotes serão levados para este tanque oceânico, que tem 3,5 milhões de litros de água. Até lá, eles serão mapeados para que os biólogos conheçam mais sobre a espécie. Por ser a primeira dessa espécie, eu acho que isso é um incentivo para outras instituições investirem nisso, porque a gente sabe que o mar está precisando de ajuda, então a gente ter um banco genético assim fora do ambiente natural é muito importante hoje em dia. Você conhece a bicicleta aquática? A modalidade já existe em 5 estados brasileiros e agora está sendo apresentada aos moradores do Distrito Federal. Além de conquistar atletas, a prática caiu nas graças de quem busca saúde e diversão. Rayane e Márcio se conheceram na Bahia. Foi lá que se apaixonaram, um pelo outro e os dois pela bicicleta aquática. A gente estava lá em Barra Grande e aí a gente viu a bicicleta com um senhor que trabalhava lá. E ele falou, vem andar com a gente. E a gente meio que relutou um pouco, ficou quase 2 meses para andar, achando que ia ser um pedalinho. Quando a gente andou, um olhou para o outro e falou assim, não, eu quero uma. E aí a gente comprou, fez sociedade com ele. Da paixão veio a vontade de investir nessa modalidade de lazer e esporte. A Bike Boat já existe em 42 países. Aqui no Brasil, Márcio e Rayane já rodaram 5 estados e agora apresentam a novidade no Distrito Federal. Eles criaram um blog de viagens sustentáveis. Tudo a ver com a Bike Boat, que garante diversão e contato com a natureza, sem poluir as águas. As bicicletas elas são sustentáveis, elas não poluem a água, tanto sonoro como elas não liberam também o óleo. E é um atrativo de diversão, de esporte, de lazer.
A bicicleta aquática suporta uma pessoa de até 120 quilos. Pode ser usada por crianças e adultos. Por causa dos flutuadores laterais, é um equipamento extremamente estável. O Felipe testou pela primeira vez e até tirou uma selfie. O celular estava na mão, eu vi que ela é muito estável, você tenta balançar ela para um lado e para o outro. Essa que é mais baixinha ainda, assim, é quase impossível de virar, da pessoa conseguir virar. Tem que vir uma onda muito grande para conseguir virar. Aí eu peguei o celular e tirei uma fotinha. Quem também se apaixonou pela bicicleta foi o Afonso. Ele é atleta e viu na Bike Bolt uma oportunidade de se exercitar. O aparelho é considerado de alta performance. Pode chegar a quase 20 km por hora. O desafio para o atleta é esse, é manter essa rotação, esse giro muito alto por mais tempo. Então, se você quiser fazer uma malhação realmente desgastante, você vai ter que colocar o teu cardiovascular lá em cima, girando muito rápido a bicicleta para que ela te mantenha naquela velocidade constante. Não há altura mínima para praticar. Se dá pé no pedal, pode ir com tudo, sem esquecer os equipamentos de segurança, claro. A Ana Beatriz colocou o colete salva-vidas e saiu sozinha pelo lago. É muito legal ficar lá no lago e você olha para baixo e vê que você está acima do mar andando nele. É muito legal. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.